Olá, boa noite, tudo bem? Lá vamos nós de novo aqui nessa sexta-feira atípica, fazendo 2 estudos em sequência, mas para vocês que acompanham só o Triunfo Pessoal, o boa noite, sejam bem-vindos de volta a mais esse semestre que iniciaremos, dando continuidade nesse trabalho que tanto tem nos ajudado, né? Tanto tem nos incomodado, tanto tem nos resolvido. Então é uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente. Certo? Vocês que estavam no estudo anterior ouviram o recado, mas estou aqui também passando para vocês que chegaram agora. Esse estudo está acontecendo hoje, na sexta-feira, dia 12, mas este não será o horário fixo, tá? Este estudo, Triunfo Pessoal, foi mudado da quarta-feira para a terça-feira. E ele acontecerá das 17 horas e 15 minutos até as 18 horas e 30 minutos, tá? Às terças-feiras, a partir da próxima já, dia 16. Ok? Dando a satisfação, eu assumi o compromisso de coordenar o estudo de O Livro dos Espíritos presencial na Frateceb, aqui em Taboão da Serra. Então eu não posso ficar com 3 dias seguidos presos, porque eu tenho que ter um dia livre para poder marcar palestras, para poder fazer outras questões. Então, como eu assumi esse estudo presencial, o Triunfo Pessoal foi transferido para terça-feira. Algumas pessoas sairão prejudicadas do ao vivo, outras serão beneficiadas. Então, de forma geral, agradeço pela compreensão, mas é para poder dar continuidade a esse trabalho de um estudo presencial, que já faz tempo que eu não faço, estou bastante feliz com essa oportunidade, porque para mim também é muito importante estar no presencial, ainda mais no Livro dos Espíritos, que eu já tenho ótimas experiências de coordenar estudos nessa área, tá bom? Então deixo aqui o meu boa noite a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês que baixam os áudios no SoundCloud, vocês todos que acompanham pelo YouTube, que dão essa força toda aí na divulgação e etc. E etc. Vamos lá. Também peço, já estou menos enferrujado do que no anterior, mas ainda estou um pouco enferrujado. Boa noite, Socorro, de Paulista, em Pernambuco. Sérgio Teixeira também ajudou o pessoal aqui a chegar no outro estudo. Helenice, a Cláudia, que estava sumida, mas voltou, mas não voltará, só está aqui hoje. A Rita de Cássia, a Janaína Bittencourt. O Bruno também estava no outro. O Emerson Varni, que acha puxado fazer os dois, mas estamos aí no intensivão, dito pela Janaína, o intensivão. Silvio Silva, quem mais está aqui? Vou falar o nome, tá? Porque a coisa de falar o nome da cidade acaba atrapalhando mais do que ajudando, então eu vou falando dos nomes que eu leio aqui. Maria Emília, a Patrícia Xavier também veio para esse, a Rosita Xavier também. Aí vocês vão vendo aí os nomes, tá? Eliane Jimenez, Cristina Assunção, Ederson Caetano, Eliane Botazo, Elisa Cruz, Tereza Lopes. Acredito que eu esqueci ninguém, não. G. Anderson Amorim. E a Maís Oliveira, tá bom? Vamos para esse intensivo aí, para quem faz os dois. Vamos em frente. Tá? Muito obrigado pela companhia. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Este é o encontro de número 46. Estamos no capítulo 5.1, a conscientização dos arquétipos primordiais, parte 1. Quem faz esse estudo sabe que nós já trabalhamos a questão dos arquétipos anteriormente, né? Então não se trata de aprofundar especificamente no que é cada um, tá bom? Mas nós vamos seguindo em frente aqui, bem produtivo. Continuando no texto. Procedendo-se a uma análise comparativa a respeito do inconsciente coletivo ou psique objetiva com a erraticidade espiritual, encontrar-se-ão os arquétipos primordiais junguianos e outros
que seriam resultado das multifárias reencarnações do Self, procedendo-se a uma análise comparativa a respeito do inconsciente coletivo ou psique objetiva com a erraticidade espiritual. Encontrar-se-ão os arquétipos primordiais junguianos e outros, que seriam resultado das multifárias reencarnações do Self. Erraticidade espiritual. Quando não estamos aqui, né? Quando não estamos encarnados, quando nós estamos desencarnados. Quando nós estamos desencarnados, nós estamos imersos dessa mesma maneira, no inconsciente coletivo. Nós estamos direcionados por essa psique que é o nosso conteúdo mental, que é aquilo que somos em essência. E quando nós comparamos uma coisa com a outra, nós encontraremos estes arquétipos. Porque eles são criados onde? Quando nós pensamos, para isso ficar mais tranquilo, quando nós pensamos nos arquétipos, eles são sempre da encarnação, nunca da erraticidade. Quando falam para você, pensando lá desde Adão e Eva, você imagina Adão e Eva encarnados, não desencarnados. Noé, Moisés, o que é mãe, o que é pai, uma bruxa. As histórias nunca são escritas pelo mundo espiritual. Nós não temos uma Bíblia histórica do mundo espiritual, de coisas que acontecem lá, que nos definem como seres ancestrais, tá? Tem muita carta psicografada, muito livro, etc. Mas nós estamos falando de ancestralidade. Nós estamos falando de milênios, de encarnações, tá? Não de espiritismo, que é relativamente novo e que ainda não teve tempo de construir, né, tanta coisa no nosso inconsciente coletivo. Então, é aqui que está a resposta. É aqui que está a resposta. No plano material. É daqui que nós tiramos as nossas referências do que é bom, do que é ruim, do que é perfeito, do que é imperfeito, do que é certo e do que é errado. Internamente, nós trazemos essas informações registradas em nossa essência porque partimos do princípio sagrado, partimos do que chamamos Deus. Somos criaturas deste sagrado. Então, naturalmente, detemos a potência de nos transformarmos em conhecedores das leis e das questões do universo. Mas quando entramos aqui no plano material, que é onde estamos para resolver as nossas questões, para lidar com as nossas falhas, para provar, para espiar, ou como missão, nós nos norteamos por esse inconsciente coletivo que foi construído pela matéria, por homens e mulheres encarnados. Tá? Então, quando você desencarna, você não está mais no corpo físico, mas você continua sofrendo as influências mentais de toda a imagem, de toda a educação, doutrinação que te foi apresentada durante o processo encarnatório. Tá ok? E aí você aprende coisas também no mundo espiritual, vive coisas lá, vivencia coisas lá. E aí quando você encarna, elas também são trazidas, mas a projeção é material. Tá? Então é aqui que nós vamos trabalhando. Tem os dois mundos que vão se cruzando, mas a maioria das questões que nós trazemos no nosso íntimo são as questões da encarnação. Dificilmente alguém fala, quem trabalha com mesa mediúnica sabe disso. Dificilmente um espírito vem reclamar de coisas que aconteceram na erraticidade. Eu estava lá no umbral, um cara me roubou. Não é aí. Tá? É sempre assim, eu estava no umbral porque na encarnação eu fiquei magoado, eu fiquei obcecado, não soube lidar com aquilo e me perdi na culpa, na raiva. Então é nesse sentido que nós estamos trazendo aqui, tá bom? Quando você compara os dois mundos. Então vamos lá. Nesse reservatório profundo, demoram-se no inconsciente individual os registros daquelas experiências que ressumam como imagens arquetípicas em representações do que foi antes vivenciado
mescladas aos conteúdos psíquicos da atual vilegiatura física. Vilegiatura, repouso, férias que se passa fora dos centros urbanos, no campo, praia ou balneário. Ela diz que a encarnação é férias, né? São férias. Porque são. Né? Porque isso aqui não é onde nós estamos. Nós estamos aqui para melhorarmos o que nós somos lá, né? Na erraticidade, o que nós somos em espírito. Só que a sensação temporal que nós temos, ela se arrasta, porque ainda somos inferiores nesse sentido. Então 80 anos parece uma eternidade. Compreender a eternidade já é difícil para nós. Quando fala eterno, mas eterno vai até onde, né? Sempre parece que o eterno tem um fim, que dá para mensurar o eterno. E é justamente disso que nós estamos falando aqui. Só que muitas vezes tomamos essa colônia de férias onde estamos, esse acampamento, e pensamos que este é o mundo, né? Porque quando nós pensamos na prática, quando eu chamo de acampamento, aqueles filmes que passam na sessão da tarde, de garotos que vão para o acampamento, o garoto gordinho que não tem amigos vai para o acampamento, aí ele consegue fazer um ato heróico lá e aí todo mundo gosta dele, etc. É isso. É sempre aterrorizante, eu vou sofrer bullying, eu vou ser rejeitado. É isso que nós vivemos aqui no mundo, um medo, né? Será que alguém vai gostar de mim? Será que se eu fizer isso vai dar público? Será que meus alunos gostam da minha aula? Será que a plateia gosta da minha palestra? Será que o cliente gosta do concerto que eu fiz no carro dele? Sempre assim. Nesse reservatório profundo, demoram-se no inconsciente individual os registros daquelas experiências que ressumam como imagens arquetípicas em representações do que foi antes vivenciado, mescladas aos conteúdos psíquicos da atual vida física. É isso que nós temos que ter em mente. Nós estamos inseridos neste inconsciente coletivo, e dentro desse inconsciente coletivo, como nós já vimos, temos o inconsciente individual, e os registros que ali estão misturam tudo isso. Erraticidade com vida física, com o individual e com o coletivo. Ressurgem nos sonhos como personificações de gênios, santos, fadas, nas representações do pai, o herói, e da mãe, a fada madrinha, a bruxa, avultando-se em outras expressões perturbadoras, que a imaginação ativa pode liberar por meio da psicoterapia bem orientada para a conscientização. Bom, então vamos lá. Onde essas imagens aparecem, né? Nos sonhos, principalmente. A Teresa pergunta: é inerente em nós a aceitação dos nossos valores nesse momento reencarnatório? Eu não vejo outro caminho, né? A aceitação, para mim, resolve tudo, não tem outro caminho. O que não é aceitação é rebeldia. Né? E se eu realmente acredito, que Deus é amor, por que ser rebelde com ele? Não é uma rebeldia de um tirano, Deus tirano, não é o Deus mosaico, aquele escrito no Levítico, não é desse que nós estamos falando aqui. Tirano era Moisés. Porque precisou ser, porque quis ser, não sei. Não cabe a mim julgar aquela mente, mas ele era tirano, não Deus. A forma como ele passava Deus era tirana, não Deus. Porque Deus não pode ter ficado bonzinho depois disso, senão ele não é Deus, compreende? Fechar aqui. Deus é. Ou ele é ou ele não é Deus. Então, assim, eu acredito em Deus, você acredita em Deus? Então Deus tem que ser imutável, tem que ser eterno em sua bondade. Se ele é eterno em sua bondade, então tudo o que ele proporciona para nós é oportunidade de crescimento, ou seja, para o nosso bem. Se eu fico rebelde contra isso, eu fico rebelde contra isso. Ou seja, se eu fico rebelde contra o amor, eu vou em outra direção. E em outra direção tem tudo, menos o amor. Se o amor é a melhor coisa que existe, então não tem como encontrar coisas boas sendo rebelde para com o amor. Achando que Deus não gosta de mim, que eu tenho azar.
que minha vida não presta, que se eu me matar vai ficar melhor, que se eu matar o outro vai ficar melhor, que se eu roubar vai ficar melhor, e assim sucessivamente. São essas rebeldias. Porque, então, a palavra falando de Vitor, aceitação. Aceitação resolve tudo, né? Não submissão, aceitação. O que fazer disso? E não ficar me perguntando, mas por que isso? Por que eu? Não. Quem sou eu para reclamar, né? Quem sou eu para achar que eu sou? Eu estou. Acontece com todo mundo vai ser assaltado, todo mundo vai chutar a quina da mesa, todo mundo vai passar por um aborto, ou vai passar por 3, 4 filhos, ou vai passar, tem que passar, senão não cresce. E se eu fico sempre esperando quando eu, então uma coisa que eu coloco como pergunta que ajuda é isso aqui. Coloque para si mesmo, para si mesma. Quando então? Tá? Você tem 20 anos de idade hoje, você tem 30 anos de idade hoje. Vamos supor que pela sua mágoa ou pela sua inabilidade em lidar com sentimentos, você precisará passar por umas doenças. Ah, vai ter que passar por um câncer. E aí você fala, agora não. E aí, se te fosse podido escolher uma data para ter esse câncer, qual você escolheria? Provavelmente nenhuma. Esse é o ponto aqui. Nunca vai ser bem recebido qualquer ensinamento por quem não tem aceitação, por quem professa uma fé vazia. Eu acredito em Deus contanto que ele faça bem para mim, mas o que eu considero bem é o que me dá prazer. Então, sempre que eu tenho desprazer, eu acredito que Deus errou e eu luto avidamente para consertar o erro que ele cometeu, sem perceber que se comete um erro não é Deus. Então, a minha fé está alojada não em uma imagem que está fora de mim, mas no meu próprio ego. E aí eu sofro. Aí eu sofro. E como sofre? Como sofre? Quando a imagem está alojada no ego, dói. Opa, se dói. Assim como suas leis são imutáveis e eternas, diz o Márcio Viana. Encara imediatamente, isso mesmo, Janaína. Encarar imediatamente é porque, assim, é isso e vai ser isso. Você querendo ou não, vai ser isso. Não porque, olha, 12 de agosto, hoje eu vou dar uma punida no Vitor, porque faz tempo que eu não dou uma punida nele. De forma nenhuma, isso não seria Deus nunca. Isso é um sádico, isso é um maluco, tá? Isso aí tá mais perto de Hitler do que de Deus. Não, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que ok, chegou agora, o que é? Pode ser qualquer coisa. Para bem e para mal, tá? Ah, ganhei uma herança, que maravilha, agora eu nunca mais preciso trabalhar, Não, não é assim. Toma muito cuidado, né? Para não se perder também na fortuna, porque a fortuna pode te pôr de joelhos. Dênia Atílio chegou aqui, com a internet ruim. Isso aí às vezes acontece, Dênia. Não se preocupa não. O Baldo Risaldo Júnior. Sejam bem-vindos, bem-vindas vocês. Adiar apenas super carrega. Verdade. É isso aí. Bola para frente. Então, ressurgem nos sonhos. O que ressurge nos sonhos? Essas imagens para você, como personificações de gênios, santos, fadas. Tudo que for uma representação arquetípica, tudo que for uma representação caricata. Tá? Um dragão, uma serpente, uma fada, um monstro, um demônio, um bicho com chifre, um ser com asas. Tudo isso são manifestações do seu inconsciente. Tá? Te colocando imagens dos arquétipos, que estes são os arquétipos, essas imagens idealizadas, caricatas, essas imagens vão definir. Tá? Então, o que pode ajudar a compreender isso aí? O arquétipo ele é uma forma igual para todos. Todos. O que muda é o preenchimento dessa forma. Então, imagina aquela forma de fazer bolinho. Eu posso colocar massa de fazer bolinho e eu vou ter bolinho. Eu posso colocar barro. Eu posso colocar açúcar. Eu posso colocar nada. Eu posso colocar veneno. Mas a forma é a mesma. Tá? Então, quando eu falo fada, todo mundo pensa em alguma coisa. Todo mundo sabe o que é fada.
Mas esta fada não é igual para todo mundo. Para alguns é a fada do dente, para outros é uma fada boazinha, para outras é a Sininho do Peter Pan, para outras pode ser o que for, para outros é coisa do demônio, porque minha religião não permite. Então é assim, é a mesma forma com conteúdo diferente. A forma que é dada pelo arquétipo é o inconsciente coletivo. O conteúdo que é colocado dentro desta forma é o inconsciente individual. Tá? Avultando-se em outras expressões perturbadoras que a imaginação ativa pode liberar por meio de psicoterapia bem orientada para a conscientização. Então, quando você faz terapia, estes arquétipos começam a fazer sentido, porque eles são a comunicação do seu inconsciente para te dizer onde está o problema. Não, para te dizer onde está a solução. O problema você já sabe. O problema é essa angústia que nunca passa, essa tristeza, essa vontade de morrer, essa inveja, essa raiva, essa fúria. Você já conhece o seu problema. O seu inconsciente vai te mostrar a solução. Só que ele não pode falar diretamente com você. Então ele fala através das imagens, e essas imagens são os arquétipos. O que ele representa para você é a mensagem que o seu inconsciente está mandando. Se é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. Como funciona? Como funciona isso na prática? João e Maria, sabe João e Maria? Que foram deixando pedaços de pão no caminho para conseguirem voltar da casa da bruxa. A casa da bruxa é construída de doces, né? É uma coisa maravilhosa, assim, entendeu? É muito arquétipo ali. Criança, doce, bruxa. A bruxa quer comer as crianças no caldeirão. É muito interessante isso aí. Mas o que nos cabe o foco agora são as migalhas. Então eles foram deixando um caminho de pedaços de pão para saberem como voltar. A Maria Emília viu o sininho. A Maís viu a fada do Shrek, tá vendo? É maravilhoso isso aí. Muito obrigado por compartilharem isso. O seu inconsciente, o meu inconsciente, o nosso inconsciente, mas eu estou falando do inconsciente individual, que este é seu, ele se comunica com você jogando essa migalha. Essa migalha é a fada. Se você vai até a fada, aí você vê uma outra coisa. Então, quando você está em processo de terapia, a sua mente te mostra uma coisa que pode ser aversiva. Você fala, não quero ir lá não. Se você vai, ela te mostra outra. E aí você vai seguindo um caminho que nem imaginava, até chegar na casa da bruxa. Mas a casa da bruxa, eu vou para a casa da bruxa, vai. E aí você vai descobrir que a bruxa é você. E que essa bruxa, ela quer um abraço. E que essa bruxa é mal amada. E que essa bruxa tem mágoa. E que essa bruxa teve uma infância tão difícil que agora ela quer comer criancinha. Que essa bruxa tem uma fome de infância que não foi vivida. E aí você a cura. E aquela casa de doces passa a ser sua. Essa é uma forma bem até tola, né, superficial, de trazer o que é um processo de terapia e como é a comunicação do inconsciente com o consciente. É sempre para te curar. Qualquer monstro que aparecer no caminho é um sentimento seu que foi muito ferido. O lobo mau é você, a vovozinha é você, a Chapeuzinho Vermelho é você. Tudo é você. Tudo é você. Tudo norteado pelo medo, pelo amor, pela segurança, pela compaixão e pela mágoa. Quando você vai curando isso tudo, aí você vai estar lá na casa de doces, com a bruxa cozinhando um jantar gostoso para você e passando a mão na cabeça do lobo, que agora não é mal, é bom. É a integração. Isso é a integração. Aí você se cura. Tá? Várias vidas para que isso aconteça. Não é agora, não é um mês de terapia, nem 10 anos. É um de cada vez. Mas se não fizer nada, fica aí sendo assombrado. Fica morrendo de medo da bruxa, do lobo, achando que eles querem te fazer mal. E na verdade, assim, é dor, é medo. É isso mesmo. O Bruno começou a estudar os sonhos dele, aconselha a todos a fazerem o mesmo. A Fernanda disse que a mãe dela está ouvindo com ela e está sorrindo. É bom, sorrir é muito bom. Muito obrigado pelo compartilhar o sorriso. A Amália está gostando muito. A maldade é tristeza acumulada, ó. Lembra aquela música da Nina Becker que eu coloquei no meu Facebook?
Beleza são coisas acesas por dentro. Tristeza são coisas apagadas pelo sofrimento. Tristeza são belezas apagadas pelo sofrimento. Então é isso. Quando uma coisa é acesa por dentro, ela é bonita. Quando o sofrimento apaga ela, ela é a tristeza. É maravilhosa essa letra. Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom, Márcio Viana. É isso aí, todos carregamos tudo isso aí. Lágrimas negras, muito obrigado. Tá bom? Então é isso. Não sei se ficou muito claro, mas espero que sim. O importante é não temer o que está dentro de você, porque é isso que vai te curar. O que está dentro de você está escondido lá na sombra com medo de sofrer de novo. Continuando. Esses registros, nas camadas mais profundas da psique, volvem nas reproduções oníricas e podem tomar corpo quando não analisadas corretamente, assumindo estados graves de transtorno psicótico agudo. Volta um slide aqui. Por meio de psicoterapia bem orientada. O autodidatismo nessa situação é um risco. Pode dar certo, né? Porque todos nós trazemos registros de tudo que fomos, tá? Então nessa vida você pode estar aí confeiteiro, mas você já pode ter sido psicólogo, você já pode ter estudado isso, talvez você consiga fazer, mas nem eu posso falar assim, nem eu que sou psicólogo faço sozinho, né? Eu tenho meus terapeutas. Quando eu falo meus terapeutas é porque são várias formas de cura que eu busco, nunca uma só. Eu tenho meus terapeutas porque sozinho eu enlouqueço. Mas pode ser que para você funcione. A minha sugestão é tentar pedir ajuda. Tá? Porque se você não souber fazer essas conexões, essas imagens, e provavelmente não vai fazer, porque tem um mecanismo de defesa que vai te impedir de fazer isso, que é a negação, aí você vai para um campo pior do que já estava. Esse é o ponto aqui. Tá? A negação. Tem os mecanismos de defesa da sua mente que te fazem dar poder para essas imagens arquetípicas. Você não consegue vencer os mecanismos de defesa da sua mente sozinhos, justamente porque eles estão lá para te proteger de você. Qual que é a função da terapia, seja ela qual for? É te mostrar o mecanismo. Você está fazendo isso. Não, não estou. Você está fazendo isso. Existe uma negação. Existe uma projeção. Isso é seu. Essa raiva é sua. Não é o outro. E aí você vai ficando com raiva do terapeuta, vai ficando com raiva, transforma o terapeuta na bruxa, na fada, no que você quiser, até que ele vai sendo integrado à sua existência. Quem faz terapia sabe que não é fácil. Às vezes dá vontade de estapear, às vezes dá vontade de abraçar, às vezes dá vontade de trazer um presente, às vezes dá vontade de trazer uma bomba para o terapeuta, porque esse é o objetivo, nos mostrar com o que estamos lidando dentro de nós, tá? Ele acaba se tornando um espelho e nós não vamos gostar de tudo o que nos é mostrado. A negação pode ser o medo. A negação, ela é sempre o medo, né? Porque a negação fala, não, você não tá aí não. Não tá aí não. Então, quando você está com um amigo assim, e aí o amigo começa a olhar, vamos supor, né? Você tá aí, eu começo a olhar pro seu ombro. Aí você fala, ai meu Deus, tem alguma coisa aqui. O que, que tem aqui? O que, que tem aqui? Você quer ouvir que não tem nada, mas você trava. Isso é a negação, porque você está com medo. Porque se não fosse medo, você pensa, tem uma aranha aqui, eu vou pegar essa aranha e vou tirar. Mas essa travada que você dá perguntando pro outro o que, que tem aqui é a negação. Então ela é automática, ela te coordena. Isso acontece na terapia também. O terapeuta está olhando lá, tem uma projeção de sombra aí. Aí o cliente fala, o que, que foi? Por que você está me olhando assim? Foi alguma coisa que eu falei? É isso, tá? É isso que tem que ser vencido. Então, quando a Dani acha que tem barata. Então, quando você. Esse é legal, porque é o teu medo. Se eu não tenho medo de barata, eu nunca vou achar que é uma barata. Né? Porque eu nunca vou achar que é um filhote de gato. Eu gosto de gato, então eu nunca vou achar a pessoa olhando para o meu ombro, ai, tem um filhote de gato aqui, vou pegar. Não, sempre vai ser um morcego mordendo meu pescoço. É isso. Porque é o nosso medo que se projeta quando o outro olha através de nós. Você está olhando o quê? O que aconteceu? Tem alguém atrás de mim? Tá? Então, nós temos que ir vencendo isso. Tá bom?
Nem todos podem ficar até o fim. A Liliane está indo embora também. Ah, o Bruno até olhou para trás aí. O que você viu aí? O que você viu atrás? Seguindo. Tá bom? De novo aqui, sonhos, né? Falo de novo porque no estudo anterior teve, mas vocês que estão nesse, ó, reproduções oníricas é sonho, tá? O onírico é tudo relacionado a sonho. Tá? Esses registros nas camadas mais profundas da psique, no profundo do inconsciente individual, volvem nas reproduções oníricas e podem tomar corpo quando não analisadas corretamente, assumindo estados graves de transtorno psicótico e agudo, pode levar sim à loucura, pode levar ao suicídio, pode levar a desconexões com a realidade. Tá? Então o que está lá começa a aparecer através do sonho. Seguindo. Desse modo, qualquer complexo no comportamento pessoal que se avulta é resultado de uma matriz arquetípica no inconsciente coletivo, herança de ações ignóbeis perpetradas pelo self, o homo totus, na vivência ancestral. Ignóbeis, ação que não são nobres, que inspiram horror do ponto de vista moral, de caráter vil, baixo. Bom, qualquer complexo no comportamento pessoal resulta de uma matriz arquetípica no inconsciente coletivo. Começa dali. E aí se transforma em um complexo no meu inconsciente individual. No meu inconsciente pessoal. Herança de ações que eu não queria ter feito na minha vivência ancestral, das quais eu me envergonho, as quais eu quero esconder, e eu quero esconder, e eu quero esconder, e eu escondo onde? Lá no meu inconsciente. Como eu preciso ser comunicado pelo que vem do meu inconsciente, e a minha boca não vai ficar falando sozinha palavras, eu recebo essa comunicação por imagens. É este o ponto. Porque se a minha boca, se o meu inconsciente pudesse falar por mim, aí eu falaria por mim. Mas como ele não pode, ele começa a me mostrar por imagens. E se essas imagens não são ouvidas, ele começa a mostrar por doenças. Tá? Emocionais ou físicas. É uma imagem. Ah, eu sonhei com uma bruxa. Nunca mais vou dormir. Durma. Essa bruxa vai continuar lá. Não é porque você abriu o olho que ela desapareceu, ela continua lá, guiando a sua cabeça. Como se fosse colocar uma rédea no seu cérebro e ficasse cavalgando você, decidindo para onde você vai. Vai lá fumar o cigarro, vai lá fumar maconha, vai lá cheirar cocaína, vai lá trair a sua esposa, vai lá enganar seu filho. E você fica ali, como se tivesse que responder a essa vontade sem saber por quê. Se sentindo um lixo, se sentindo horrível, com vergonha, tendo que fazer tudo na sombra. Por isso. Porque é o teu passado te assombrando. Essa bruxa foi você, o lobo foi você. E agora está na hora de confrontá-lo. A Cláudia sonhou com naves lindas, com luas cheias. Olha só. A Janaína descobriu uma bruxa. A Dênia pergunta se tem... Sim, é isso, exatamente isso, Dênia. Sempre relacionados a vivências ancestrais, ou seja, anteriores. A Maria Emília sonhou com uma casa velha, empoeirada, olha aí. É isso que eu gosto, né? Vocês trazem a coisa como ela é, não fica floreando, não. Quando nós vamos para alguns locais, assim, as pessoas só falam coisas boas, né? Aqui eu gosto porque o bicho pega, o bicho se mostra, ninguém aqui tá para ser perfeito, e é nas imperfeições que nós vamos nos identificando. Então essa honestidade de vocês faz bem para o grupo e para vocês mais ainda. Aqui o Homo Totus está em negrito, então, quando está em negrito, nota do expositor. No livro Psicologia e Alquimia, Jung, no capítulo 1, Introdução à Problemática da Psicologia Religiosa da Alquimia, traz o seguinte. Podemos então dizer que, de fato, enquanto o paciente estiver firme e inconscientemente à procura da solução de um problema insolúvel,
A arte ou a técnica do médico consiste em fazer o possível para ajudá-lo nessa busca. Ars totum requirit hominem. A arte requer o homem inteiro, exclama um velho alquimista. Eu vou ler tudo. Justamente é este homo totus que se procura. O esforço do médico, bem como a busca do paciente, perseguem esse homem total, oculto e ainda não manifesto, que é também o homem mais amplo e futuro. No entanto, o caminho correto que leva à totalidade é, infelizmente, feito de desvios e extravios do destino. Trata-se da longíssima via, que não é uma reta, mas uma linha que serpenteia, unindo os opostos à maneira do caduceu, senda cujos meandros labirínticos não nos poupam do terror. Nesta via ocorrem as experiências que se consideram de difícil acesso. Volto aqui já já. Poderíamos dizer que elas são inacessíveis por serem dispendiosas, uma vez que exigem de nós o que mais tememos, isto é, a totalidade. Aliás, falamos constantemente sobre ela. Sua teorização é interminável, mas a evitamos na vida real. Prefere-se, geralmente, cultivar a psicologia de compartimentos, onde uma gaveta nada sabe do que a outra contém. Este é Jung, senhoras e senhores. Este é Jung. Aqui uma outra nota do expositor dentro da nota do expositor, porque ele fala do caduceu. O caduceu, ou emblema de Hermes, Mercúrio, é um bastão em torno do qual se entrelaçam duas serpentes, e cuja parte superior é adornada com asas. Estas duas serpentes opostas figuram forças contrárias, que podem se associar, mas não se confundir. Tá? É muito confundido como o símbolo da medicina, mas este não é o símbolo da medicina. Tá bom? Volts. Agora vamos ver isso aqui com calma. Podemos então dizer, porque nós estamos aqui no homo totus, tá? Ou seja, homem total. O ser na sua totalidade. Herança de ações ignóbeis perpetradas pelo self, o homem total na vivência ancestral, ou seja, tudo aquilo que nós fomos desde que nós começamos a existir, independente se é homem, mulher, se é humano, se é qualquer outro ser que existe em outro planeta, tudo que nós somos está ali. E é a partir da matriz arquetípica dessas vivências que nós nos comportamos no mundo. Então vamos agora com calma para o Jung. Podemos dizer que, de fato, enquanto o paciente estiver firme e inconscientemente à procura da solução de um problema insolúvel, a arte ou a técnica do médico, e aqui você pode colocar qualquer curador, consiste em fazer o possível para ajudá-lo nessa busca. Se você trabalha como conselheiro, com reiki, como psicólogo, se você trabalha como médico, se você trabalha como fisioterapeuta, como professor, como qualquer coisa. A arte requer o homem inteiro, qualquer que seja ela. Então, para que a terapia aconteça, o seu psicólogo precisa de você inteiro. Para que a sua sublimação aconteça, você precisa de si mesma inteira. E assim é que nós vamos nos guiando, tá? Justamente é este homo totus que se procura. O esforço do médico, bem como a busca do paciente, perseguem este homem total. É isso que nós buscamos em terapia. E é isso que, segundo ele, nós devemos buscar na vida. Porque ele está oculto e ainda não manifesto. E ele é o homem mais amplo e futuro. Ele é o máximo que nós poderemos ser, quando estiver totalmente pleno. No entanto, o caminho correto que leva à totalidade é, infelizmente, feito de desvios e extravios do destino. Destino é para onde eu vou, tá? Não entra para essa coisa do destino astrológico, assim. Tá? É o destino, o caminho onde eu estou indo. Extravios do destino. Então eu traço uma meta, eu traço um local onde eu quero ir,
Na minha cabeça é uma reta, mas quando eu começo a caminhar não é. Então isso para nós que professamos o reencarnacionismo eu quero resgatar o problema que eu tive com a minha mãe, então eu quero encarnar filho dela de novo, porque aí eu consigo. E aí eu começo a ficar nervoso, eu começo a ficar bravo e eu pioro a situação. É nesse sentido. O destino é resgatar o problema, mas no meio do caminho tem muita curva. Trata-se da longíssima via, é longíssima mesmo, tá? Para vocês que são só do áudio. Que não é uma reta, mas uma linha que serpenteia, unindo os opostos à maneira do caduceu dessa imagem, então, das duas serpentes. Senda cujos meandros labirínticos não nos poupam do terror. Nesta via ocorrem as experiências que se consideram de difícil acesso. Então você está dentro de um labirinto de cara com seus monstros. Por isso dá medo, por isso dá vontade de correr, por isso é tão difícil mudar, por isso é tão difícil deixar de ser arrogante, deixar de ser orgulhosa, por isso é tão difícil controlar sua compulsão sexual, sua vontade por droga, por gordura, por qualquer coisa que seja. Porque é um monstro que você vai ter que confrontar e te causa terror. Esse é o caminho, né? Segundo ele. Unindo os opostos, tá? Unindo os opostos. E o que nós sempre trabalhamos aqui? Olha a imagem do caduceu. Tem a serpente da direita e tem a serpente da esquerda. O meio delas, exatamente o meio dela, onde passa o cetro, é o equilíbrio. Sempre coloco aqui, né? Tem que ir para a sombra, tem que ir para a luz, não pode ficar só na sombra, não pode só ficar na luz. Ser equilibrado não é só ser bonzinho, é ser integral, é conseguir transitar entre os seus dois extremos sem se perder em nenhum. Então essa é a representação disso, segundo Jung. Quando os dois opostos conseguirem conversar. Poderíamos dizer que elas são inacessíveis, essas memórias, essas lembranças, esses caminhos que irão nos curar, por serem dispendiosas, uma vez que exigem de nós o que mais tememos, isto é, a totalidade. Aliás, falamos constantemente sobre ela. Sua teorização é interminável, mas a evitamos na vida real. Aqui estão os doutores da lei. Aqueles que sabem tudo, o pai que sabe o que é melhor para o filho, o namorado que sabe o que é melhor para a namorada, que sente que já conhece todas as coisas, a pessoa que fala, eu quero ser vegano, mas eu não consigo, eu quero ir para academia, mas eu não consigo, eu quero ser melhor, mas eu não consigo. Ou seja, teoricamente todo mundo sabe o que fazer, mas na prática nós não conseguimos. Prefere-se geralmente cultivar a psicologia de compartimentos, onde uma gaveta nada sabe do que a outra contém. Deixar um tempo aí, né? Deixar uns 5 segundos para vocês absorverem, porque o Jung é maravilhoso. O Jung é isso aí. A pessoa fala, eu vou estudar Joana com o Vitor porque Joana é difícil. É dar de cara com o Jung, assim, que faz Joana parecer fácil, né? É isso, né? Essa é a intenção. Essa é uma das intenções, inclusive, quem sabe ano que vem, fazer um estudo do livro de Jung direto, né, cortando o intermédio aqui da Joana de Ângeles e direto para a fonte. Vamos ver. Isso, tá? Então, isso é importante, a psicologia de compartimentos. Tudo é sombra ali. Você não sabe por quê. As nossas ligações não se conectam. Eu não sei porque eu sinto tanta vontade de comer. Eu não sei porque eu sinto tanta vontade de fofocar. Mas eu fofoco. E aí depois eu reclamo de quem fofoca. E aí eu me sinto hipócrita. Então eu fico fragmentado. Porque as conexões não estão visíveis. E essas conexões são feitas quando eu abro a gaveta, quando eu pego o que está dentro de uma, coloco na outra, ou quando eu por fim destruo essa cômoda. A Janaína pergunta se Jung era médium. Não sei. Não sei porque
não era esse o foco. Tá? Todos somos médiums. Se você for pegar o kardecismo, ele diz que todos somos médiums, em maior ou menor nível, mais ostensivos ou menos ostensivos, mas a mediunidade, ela é uma característica nossa, assim como do corpo humano tem a visão, assim como tem a audição, e alguns nascem cegos, outros nascem surdos, a mediunidade todos temos. Alguns conseguem dispor delas e outros não, porque ela está bloqueada ou ainda não foi trabalhada, mas todos temos. Então, Jung era médium, eu sou médium, você é médium, porque a mediunidade é estar no caminho do meio, ou seja, conseguir se comunicar com o plano espiritual e com o plano material ao mesmo tempo. Isso me faz médium. Então, se eu tenho uma intuição, isso já é mediunidade. Se eu tenho uma percepção energética, isso já é mediunidade. Agora, chegar ao ponto de conseguir ver espíritos, conversar com eles, aí é porque eu tenho mais aprimoramento, mas é só a potência que diverge. O conceito em si de mediunidade, todos temos, segundo Kardec. A Dênia pergunta se as fobias seriam consideradas sombras ou monstros. Sempre a fobia é o contato constante com uma figura monstruosa. A pessoa que teme ver sangue ou afim seria algo de vidas anteriores? Muito provavelmente. Pode ser por culpa. Eu fui assassinado e aquele monte de sangue me causou medo, então eu matei um monte de gente, depois eu descobri que estava errado. Então toda vez que eu vejo sangue eu lembro que eu fui um assassino. Pode ser. Varia de pessoa para pessoa o porquê, mas é isso que nós estamos dizendo aqui. Tudo que nos afeta agora vem de antes. E a forma como nós nos construímos agora define o que será depois. Tá? Algumas coisas estão acontecendo neste exato momento, mas a referência que eu faço para elas está ligada a esses arquétipos primordiais que já existem antes de mim. Tá? Então, daqui 2000 anos, pode ser que que a geração que lá estiver esteja usufruindo de arquétipos que estão sendo criados agora. Compreende? Uma visão difícil de se imaginar. Né? Era difícil de se imaginar, por exemplo, há 2000 anos, um transexual. Ele existe. Ele começa a ficar no inconsciente coletivo. Então a figura de um ser que é homem e mulher ao mesmo tempo, ele passa a existir. Antes não existia. Não como uma coisa que você encontrasse na rua. Não como uma coisa com a qual você pudesse se relacionar. Não como uma coisa com a qual você pudesse se sentir. Então, daqui 2000 anos, então é isso que nós vamos dizendo aqui. Vão se construindo, tá? Mas nós vamos sempre sendo norteados pelas nossas vivências anteriores. Essa passagem de Jung é maravilhosa, né? Simplesmente. Seguindo. Escamoteando seus tormentos internos. Não. Isso aqui sobrou. É do slide do último estudo, tá? Esquece esse aqui, depois eu vou tirar ele lá do PDF, tá? Nós vamos para frente aqui. Esse mergulho para a ampliação da imagem arquetípica produzirá associações equivalentes, facultando ao ego experienciar as conexões sem perder-se no abismo dos conteúdos não identificados. Aqui já é Joana de Ângeles. Esse mergulho para ampliação da imagem arquetípica, ou seja, eu vou conscientemente para esse labirinto, que tem imagens que vão me aterrorizar. Produzirá associações equivalentes, facultando ao ego experienciar as conexões sem perder-se no abismo dos conteúdos não identificados. Tá? Eu permito que o meu ego refaça essa conexão, porque antes é um conteúdo não identificado. É isso que eu estou dizendo aqui. Quando você pensa na fada, na bruxa, você pensa na sua fada, na sua bruxa, como se ela fosse só uma coisa ruim. E quando você mergulha, você vê que não. Eu lembro, na minha infância, eu gostava de ler tanto Turma da Mônica quanto os gibis da Disney.
E tinha a Madame Mim. Madame Mim é uma bruxa. E ela é uma bruxa gente boa. E ela é uma bruxa que tem amigas. Né? Tinha a maga patológica também. Né? Então, assim, aquelas bruxas, elas têm amigas. Então elas são boas em alguma coisa. Ninguém tem amigo se for ruim. É isso que eu gostaria de ir desconstruindo. Quando você olha para aquilo e fala, ai meu Deus, uma bruxa, e sai correndo, você perde a chance de ver nela conexões boas. Inteligência, às vezes o sarcasmo, às vezes a ironia, às vezes ela é bem humorada, às vezes ela te leva para passear na vassoura. Simbolicamente falando, você vai ver experiências que você não viveu. É isso. A Janaína adora a patológica. Um outro filme que traz isso com muita clareza é A Bela e a Fera. O Shrek também, mas A Bela e a Fera. Ele era isolado e odiado simplesmente por ser diferente, mas ele tinha um coração imenso. Foi pela dor, pelo arrependimento que ele se transformou em uma fera. E aquilo que era o medo dele de lidar com a realidade que ele causou, no filme, não no desenho, a ganância dele o fez matar a mulher que ele amava. Porque ela era responsável, uma ninfa responsável por cuidar da floresta. Então ela podia se transformar em uma corça dourada, mas ninguém podia saber disso. Então ela era humana e ficava com ele. E depois ela ia cuidar da floresta como uma corça dourada. E ele era um caçador. E a maior meta dele era conseguir caçar aquela corça dourada. E quando ele atira a flecha na corça dourada e ela cai com a flecha no coração, ela se transforma na mulher dele. Então ele cai em uma maldição, porque ele matou uma responsável por cuidar da natureza e ao mesmo tempo o maior amor dele, que é a mulher com quem ele iria se casar. Ele entra em um processo, falando a nossa linguagem, ele entra em um processo obsessivo de culpa e remorso e se transforma naquela fera. E só poderia ser liberto caso alguém conseguisse amá-lo mesmo naquela feiura. Então ele teria que ser bom, tão bom que a feiura dele desaparecesse. Esse é o enredo da Bela e a Fera, e é disso que nós estamos falando aqui. Tá? Conversar com essa sua fera, e aí você vai descobrir que, como eu disse, é medo, mágoa e dor que a transformou nisso, mas que tem um coração imenso ali, porque é você, porque é Deus, porque tudo é Deus. Então as feras, as bruxas, as fadas, tudo é manifestação do divino e do sagrado. Não há por que ter medo. E como você é um espírito imortal, nada pode te destruir. Ah, mas esse lobo vai me comer. Vai comer seu corpo, começa de novo, tem a eternidade para isso. São os nossos apegos, a pequenez do aqui e agora, que vão nos fazendo ficar com medo. É. A Cláudia diz que tem uma gata louca que não para nunca. E ela está aqui, está do lado, escutando o Vitor. É um milagre. É porque eu gosto de gato, então os gatos gostam de mim também, viu? Essa aí, modéstia à parte. Eu tô falando no subliminar aqui com a gata também. Saci Pererê acaba sendo amado. É isso tudo. Tudo que vai pro folclore. Assim, a mula sem cabeça. Ai, meu Deus, ela não tem cabeça. O que ela vai te fazer? É uma mula pegando fogo na cabeça, compreende? É isso que eu estou dizendo. Então mergulhe, né? Não por conta própria, vá procurar essa ajuda, trabalha com calma isso aí, porque é você, é a sua mente, cuida com carinho de si mesmo, de si mesmo. E dá essa chance do seu ego fazer essas conexões sem perder-se no abismo dos conteúdos não identificados, como Joana diz, porque você não sabe exatamente o que é aquilo. Quando você descobre o que é a sua bruxa, o que é a sua fada, você não está mais diante de um desconhecido, você está diante de algo conhecido. E aí é mais fácil de amar essas imagens e integrá-las e tirar o poder que elas têm sobre você. E aqui para fecharmos, faz-se necessária, deste modo, uma vinculação profunda com o self, que adquirirá maior conscientização dos relacionamentos indispensáveis com o seu núcleo na psique. Necessária, deste modo, uma vinculação profunda com o self, que é o teu sagrado, que é o teu espírito imortal. Se você não acredita
em reencarnacionismo, que é a bondade maior que existe lá no seu íntimo, que adquirirá maior conscientização. Vejam, ele se tornará consciente dessas coisas que já existem, mas elas estão no inconsciente, destes relacionamentos indispensáveis com o seu núcleo na psique. Você precisa destes monstros. Você precisa, porque eles trazem todas as respostas que te faltam para completar o quebra-cabeça que é você. Pode correr, pode fugir, mas sem eles você nunca será total. Nunca. Próximo encontro, dia 16, 17 horas e 15 minutos. Iremos para a conscientização dos arquétipos primordiais, parte 2. Os gatos são médiums, então, tá aí, tá vendo? O gato já. Falei, esse cara aí, tá bom? Eu também tenho duas gatas que me fazem muito bem. Tudo bem? Espero ter ficado claro. Eu sei que não é algo tão fácil. Passou rápido, né? Passou rápido, graças a Deus. Foram 2 horas e meia aí para quem fez os 2 estudos. E para vocês que fizeram um também, muito obrigado por estarem aqui novamente, né? Por não desistirem de vocês, por não desistirem desse trabalho maravilhoso que estamos fazendo aqui. Tá? Acabou. Esse aqui ficou com um pouquinho menos de 1 hora, mas não se preocupem, como eu disse, ainda está enferrujado, mas se eu colocasse mais um slide ali, ia perder. Então, dentro disso aí, desejo um ótimo fim de semana, tá? A todos vocês. Sabedoria, consciência e motivação para continuarmos aqui. Muito, muito obrigado, né? Porque sem vocês nada disso aqui seria possível, nada dessas construções, nada desse crescimento. Vocês que acompanham da rádio, não pensem que estão fora da minha gratidão, tá? Não posso vê-los, não posso conversar com vocês, mas eu sei que as vibrações de vocês, de gratidão ou do que quer que seja, chegam a todos os que são responsáveis para que esses estudos aconteçam. Desde aqueles que escreveram o livro, aqueles que intuem nos sonhos, a Rede Amigo Espírita na figura do José Aparecido e de todos os outros expositores, e a todos vocês que vêm aqui jogando esses comentários que geram insight atrás de insight, tá bom? Terça-feira, então, nos vemos novamente. Um ótimo fim de semana, um grande abraço e muita paz.